Olá pessoal, meu nome é Pedro Jardim e nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma linha bem curta sobre como usar a ferramenta Buffer do QGIS. Então, na aula anterior, onde eu exploro com vocês os MDS, eu mostrei como gerar aqui um mapa de área alagada, de área inundada aqui para um barramento teórico na bacia do rio Taquari. Se eu quisesse então delimitar, por exemplo, uma área de APP de 30 ou 100 metros ou algo do tipo aqui na volta, como é que eu poderia fazer isso? Bom, a forma mais fácil de fazer é aqui com a ferramenta Buffer do QGIS, dentro de vetor, de processamento e buffer. Aqui eu entro com o meu shape da minha área alagada, o arquivo vetorial da minha área alagada, e aqui então eu indico quantos metros eu quero criar essa zona então a partir da borda do meu MDE. Então se eu quisesse, por exemplo, 100 metros, eu poderia colocar aqui 100. E aqui essa opção de segmentos eu vou manter como está. O tipo de arredondamento aqui eu vou deixar um contorno arredondado também. Isso aqui eu confesso para vocês que eu não sei o que é, mas eu deixo aqui 2 e não tem problema. Aqui a opção, eu vou clicar a opção de dissolver resultados, que daí aqueles polígonos não ficam sobrepostos, eles se dissolvem, como diz a ferramenta. E aqui eu vou salvar então num arquivo, que eu vou chamar de buffer barragem 100. Ok? Posso dar um executar aqui. Posso fechar. E aqui vocês observam que ele criou então essa zona na volta da minha área alagada. E aquela opção de dissolve que eu falei para vocês clicarem é porque nesses casos aqui, onde tem esse tipo de intersecção entre os buffers, ele cria uma coisa única. Ele não cria duas feições sobrepostas. Tanto que se eu venho aqui com a minha ferramenta de seleção e seleciono, ó, ele está uma única feição. Alguns detalhes sobre essa ferramenta aqui, sobre a área de inundação. Se eu quisesse, vocês percebem aqui que tem esse tipo de trecho aqui que não está contínuo, né? Que tem algumas quebras aqui ao longo do MDE que não mantém uma única área alagada. Se eu quisesse, por um pouco de preciosismo, talvez aqui nesse caso, retirar essas zonas, o que eu poderia fazer é vir aqui na minha barragem, no meu shape da barragem, da área alagada. Eu poderia colocar ela aqui em edição. Percebam agora que eu cliquei que está em edição o meu shapefile. E aqui com a ferramenta de seleção mesmo, eu poderia vir aqui, selecionei esses trechos, vou selecionar aqui um pouco mais para baixo, por exemplo, e simplesmente dar um delete aqui com o meu teclado. Aqui ele está com o meu raster por baixo, por isso que ainda aparece alguma coisa, mas se eu desligar o meu raster, percebam aqui que então sumiu aquele trechinho. Se lá no momento do reclass vocês fizeram e aparece uma outra coisa aqui na volta além desse, porque foi dado um reclass, uma outra zona de reclassificação, é só clicar então nessa zona maior, deletar, e vocês ficarão então apenas com esse trecho aqui. Uma vez que eu deletei ali aquele trechinho que não me interessava, eu posso vir aqui, salvar a edição, e parar então a edição, que no momento que eu fizer o meu buffer, então, aquele pedacinho não vai ser incluído na minha zona de buffer. Um outro detalhe importante, no meu vídeo de exploração dos MDS, eu já fiz ele em UTM. Se lembrem que eu tinha o meu MDE já em UTM, e no momento que eu fiz aqui o raster da zona alagada e depois o polígono, esse polígono então já está aqui no sistema UTM. Isso é fundamental, porque caso vocês tenham o seu shapefile em um sistema de projeção geográfico, no momento que vocês vão ver aqui em buffer, ele não vai estar com metros, ele vai estar como graus, tá? Então, para que vocês consigam fazer com ele em metros,
é fundamental, então, que se vocês têm ele em geográfico, vocês venham aqui em vetor, gerenciar dados e reprojetar camada. Aqui, então, vocês entram com o shape que vocês criaram em sistema geográfico, e aqui vocês mudam, então, para o sistema UTM de interesse de vocês. Ok? Só depois, então, vocês poderão vir aqui no vetor e aplicar a ferramenta de buffer de forma adequada. Um outro detalhe é caso a barragem de vocês, digamos que a barragem de vocês ela está nesse ponto aqui. E por acaso o reclass de vocês passou desse local. Então tem coisas aqui para trás. Como então que vocês poderiam recortar isso? Uma opção seria vocês virem aqui em camada, criar nova camada, criar uma nova camada shapefile. Eu vou dar um nome para ela de recorte inundação. Vou mudar aqui para polígono. Não vou criar nenhum outro ponto adicional. Eu vou dizer que o meu sistema de projeção é o UTM, que foi o que eu utilizei ali no meu... que é essa minha área inundada original aqui. Posso dar um OK. Ele criou então um polígono vazio. Eu vou colocar ele aqui em edição. Vou adicionar um polígono. E vou vir aqui então e vou começar a desenhar aqui o meu polígono. Se lembra então que eu comentei que a minha barragem estava um pouquinho mais a montante da área aqui que ele demarcou? Então eu vou vir aqui mais ou menos. E ó, pronto. Eu excluí ali aquela área. Dá um clique aqui com o botão direito do mouse. Dá um índice 1 aqui. E pronto. Eu vou parar aqui a edição, salvar e parar a edição. E com essa minha máscara, eu posso vir aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. E aqui eu vou recortar então o meu barragem inunda pelo meu recorte inundação. Eu vou salvar aqui no arquivo como recorte inundação área. Posso aqui dar um executar. Uma vez que eu fiz isso, percebam então que agora eu tenho só a área que estaria de fato a montante do meu barramento. E como aqui ele já está em UTM, eu poderia vir então aqui em vetor, geoprocessamento, buffer, e selecionar então essa minha área de recorte e inundação. Se eu colocasse novamente aqui o 100, eu vou salvar aqui como um temporário, não vou mexer em mais nada aqui, só vou clicar na opção de dissolver. E ó, como eu não dei nome lá, ele dá esse nome padrão de bordeado. Mas percebam então que agora ele criou o meu buffer apenas para essa área aqui, que estaria de fato a montante do barramento. E outra coisa, que se eu quisesse saber a área alagada, eu teria que pegar esse aqui, né? Eu teria que pegar a área alagada a montante do barramento, não aquilo que ficou para baixo. E aqui também, então, eu perdi aqueles pontinhos espalhados que eu tinha excluído. Ok? Então esses são os detalhes mais importantes da ferramenta. É necessário que o arquivo de vocês esteja em UTM para ter a opção aqui no buffer de recorte em sistema de metros. E também é necessário, então, no caso de uma barragem, que esteja a montante do barramento, então a área alagada de vocês. Certo? Muito obrigado e até uma próxima aula.